Seja muito bem-vindo ao podcast do Ministério Fiel, Ministério Fiel Podcast. Exatamente, estamos aqui novamente, um outro episódio com um novo convidado, querido Vinícius Musselman. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu sou Marcílio Augusto, não me apresentei da última vez, e esse daqui é Vinícius Lima, meu amigão, participando comigo aqui. O último episódio foi com a chefia, né? Então a gente foi mais devagar. Tem que tomar seus cuidados, né? Hoje a gente vai ser um pouco mais aberto aqui, mais tranquilo. Vini, muito obrigado pelo seu tempo. É uma alegria estar aqui. O Vini, vou apresentar aqui o meu chefe, né? Fala bem. Falar o que de melhor, né, dele. Vinícius Musselman Pimentel. Até hoje eu não sei se eu pronuncio direito o sobrenome dele. Tava espero quase que sim. lá. É só não falar Musselman. Musselmani, como eu já ouvi também. Muçulmano. O inglês seria Musselman. Mas Musselman. Musselman tá bom. Entendi. Vinícius Musselman Vinícius Musselman. Pimentel. Ele é presbítero na Igreja Batista da Graça. Ele é um presbítero batista. É isso aí. E depois vocês se virem aí com essa informação, né? Vai atrás dele. Em São José dos Campos, São Paulo, aqui na cidade onde estamos gravando esse podcast. Ele também é supervisor editorial no Ministério Fiel, coordenador na Conferência Fiel Jovens e coordenador do Intensivo 9 Marcas. Ele é fundador de um blog que quase ninguém conhece no meio evangélico, chamado Voltemos ao Evangelho. Ele também é professor no Seminário Foco de Teologia Bíblica e Eclesiologia. Ele é formado em teologia, não, brincadeira, ele é engenheiro químico pela Unicamp. Talvez você não saiba disso, ele é Faz todo sentido. formado em... Tem tudo a ver, né? Engenheiro químico pela Unicamp. Trabalhando na Fiel como supervisor editorial. Sim. Mas fala que eu também acabei de me graduar. Né? Mas Por assim, favor, pra não achar que ele, né, é um cara assim, que ele fez mestrado em estudos pastorais pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jump. Já entregou já a sua tese, Vini? Entreguei, Deus deu muita graça. Que bom. Que E qual foi o terminou. assunto da sua tese de mestrado? Foi sobre a aplicação de sermão, mas esse é um próximo podcast. Com certeza. Legal. É uma A gente outra coisa. vai ter um episódio só sobre o mestrado dele. Ele também é autor da revista de EBD Marcas de uma Igreja Saudável, da Cristã Evangélica, editora Cristã Evangélica. E o principal, né? Ele é casado com a Aline, com quem tem uma filha, a Beatriz. Isso. Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast. Uma alegria estar aqui com vocês. Estou muito feliz de ver essa iniciativa. Muito obrigado. E temos bastante para conversar. Temos muito. Mas antes de começar, Vini, no episódio anterior a gente falou sobre como iniciou o Ministério Fiel, como se iniciou lá com o pastor Ricardo. E a gente falou do Leitor Cristão, que foi aí as primeiras revistas, né? Que foi feita não como editora Fiel, mas como livraria, né? Então, o pastor Ricardo começou aqui. Tem outras aqui bonitinhas para vocês poderem ver. E também a Fé para Hoje, que é a primeira edição do Fé para Hoje. Revistinha em que o pastor Ricardo fazia a distribuição gratuita para todos os pastores aí no campo brasileiro. Foi muito importante para o crescimento do Ministério Fiel, da editora Fiel. Sabe o que é interessante? Diga aí. O Leitor Cristão, a revista Fé para Hoje, ela basicamente era o que o VE era hoje, né? Legal. Há quantos anos atrás? Sim. Era distribuição de artigos, de recursos gratuitos para o maior número de pessoas possível. Não tendo outros meios, o meio impresso foi muito utilizado. Então eu sinto que o nosso Ministério Online, tanto na Fiel quanto no VE, meio que carrega esse legado da Fé para Hoje, do Leitor Cristão. Muito bom, Vini. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Né? Nos anos em que, aquela era em que os blogs estavam crescendo, a gente tinha o Blogspot, de repente surge uma nova URL, com uma nova pregação, uma pregação chocante, lá naqueles primórdios com um logo diferenciado. Como é que iniciou, Vini, esse seu momento com o VE? O Voltemos não começou como Voltemos, né? Você conta um pouco dessa história de como foi o primeiro nome do VE e depois essa migração. Era tudo mato, né? Na época, Era né? tudo mato. No Flotolog, você tinha Flotolog na época? Eu tinha Fotolog. É. Na época, Flogão. muito tempo, Flogão. Era muito bom. Então, acho que eu não tenho como desassociar o Voltemos ao Evangelho um pouco da minha história, né? Porque ele é um resultado daquilo que Deus fez na minha vida, né? Eu nasci em lar evangélico, mas na minha infância, basicamente, eu ia para a igreja para ter uma boa soneca e voltava para casa. Então, a igreja da minha infância, ela nunca
foi uma igreja onde eu aprendi nada ou interagi com ninguém. Era só onde meus pais iam, né? Meus pais acabaram divorciando, eu acabei ficando com meu pai, motivos diversos. E a gente começou a frequentar uma igreja perto de casa, uma igreja neopentecostal. E foi lá nessa igreja neopentecostal, pela graça de Deus, que eu ouvi o evangelho na sua simplicidade, né? Deus tem um plano para a sua vida, você é pecador, Cristo é Salvador, e precisava estar lá uma resposta de arrependimento e fé. Né? Eu lembro que depois o Washer iria criticar muito essa questão de Deus tem um plano para a sua vida, isso também me marcou, mas a essência do evangelho, pelo menos na salvação, estava lá, graças a Deus. Eu criei, fui batizado lá, eu cresci lá, foi a minha igreja família durante a minha adolescência, né? Foi onde eu tinha uma família quando a minha família estava ruindo. Então, eu sou muito grato àquela igreja. Mas por ser uma igreja neopentecostal, né, debaixo de uma denominação neopentecostal, né, que impunha muitas coisas, a falta de uma sistematização teológica deu abertura para a entrada de doutrinas diversas, né? Daí você teve o G12, você teve encontros com Deus, você teve teologia da prosperidade, uma teologia do coaching da época, né? Uma ênfase forte em liderança, e com isso o evangelho, a escritura e aquele impulso inicial que tinha nessas igrejas da evangelização e do discipulado começou a tomar outras formas não tão saudáveis. Foi nessa época, então em 2006, eu comecei minha faculdade de engenharia química na Unicamp, conheci lá, inclusive, a caminho de lá na van, conheci minha excelentíssima. Olha só, que romântico. Então Deus tinha um plano para a minha vida na Com Unicamp. certeza tinha um plano. Mesmo não sendo engenheiro, eu achei minha varoa lá. Né? E em 2007, a gente estava num congresso dessa igreja e a gente foi tirar uma foto no monumentinho, e quando eu fui descer, a minha mão escorregou e eu caí e quebrei o fêmur. E foi assim, uma aventura e tanto. Era a época que estava com problemas nos voos estavam todos atrasados, minha mãe foi para lá, minha mãe é médica, pediatra. Eu fui para o hospital de base, foi uma experiência terrível. Depois eu fui para a Unimed, onde minha mãe é médica, e também foi uma experiência terrível. A gente achou que ia ser melhor, mas realmente não foi. Fiquei uma semana esperando para chegar aos equipamentos para fazer a cirurgia, o que é um tempo absurdo. Horrível. Comparativamente com... Né? Você tinha quantos anos, Vini? Foi isso em 2007, eu nasci em 86, então eu tinha 21 anos. Novinho. Nossa, faz tempo. E, bom, por causa disso, eu também tive mais tempo, né, de usar aquilo que fazia aquele chiado quando conectava, aquela coisa chamada internet de escada, né? E, inclusive, naquela época eu estava buscando coisas para a igreja, para poder interagir, mostrar para os jovens e tudo mais, que eu era um líder de jovens, líder de uma equipe, né? E nesse tempo que eu encontrei, eu lembro, o GodTube, né? Era o YouTube para crente. Né? Falando inglês, entendendo bem inglês, eu ouvi uma pregação, Shocking Youth Message. E aquele foi o ponto, assim, né, catarse, ponto inicial, por exemplo, na minha vida, né? Hoje eu entendo que eu tive um aprofundamento muito grande, não foi uma conversão, eu já era convertido, eu nunca me desviei da fé em Cristo, mas foi um avivamento pessoal muito profundo, né? Um avivamento de arrependimento mesmo, de confissão de pecados. Eu lembro que eu chorei boa parte daquela noite. Sim. E aquilo mudou um pouco, parece que resgatou aquele evangelho inicial e também aprofundou ele, né? E isso me trouxe uma fome insaciável de conhecer mais a palavra de Deus, que não era o grande assunto das pregações e das conversas, né? Foi nessa que eu conheci monergismo.net.br. Nossa. Muito obrigado, Felipe Sabino. Que serviço à igreja brasileira, né? É verdade. E lá eu consumi tantas coisas em leitura e tudo mais. E conforme eu crescia, né, fui conhecendo autores, fui conhecendo Paul Washer, que foi uma mensagem, fui conhecendo John Piper, fui conhecendo Mark Dever, fui conhecendo R.C. Sproul, fui conhecendo vozes do meio reformado. Agora, apesar de existir o monergismo, eu não tinha noção do que era ser reformado. Eu nem sabia que eu era reformado, por assim dizer. Eu estava estudando a palavra de Deus, eu nem sabia que Ministério Fiel existia, cultura cristã, igreja presbiteriana, uma igreja reformada. Então, nesse nível de ignorância mesmo. Mas essa fome, esse desejo de levar o evangelho,
me levou a querer comunicar isso, né? Primeiro na minha igreja local. Agora, né, eu era aquele jovem descobrindo a teologia reformada, provavelmente no estágio de gaiola, de jaula, né? Eu poderia ter sido mais sábio, eu não sei se eu fui tão horrível assim, mas eu com certeza poderia ter sido mais sábio. Eu lembro alguns debates, né, alguns conflitos. O meu desejo em si, né, era quando a gente fosse evangelizar, quando a gente fosse atrair as pessoas, né, atrair as pessoas para Cristo por causa de Cristo e por causa da mensagem do Evangelho, né. As igrejas neopentecostais, elas tendem a querer atrair as pessoas com metodologias carnais, aquilo que você usa para pescar, é aquilo que você vai ter que usar para manter, né. E isso, obviamente, trouxe problemas, né? Eu lembro de alguém falando que eu nasci em lar evangélico, então eu não sabia o que era, né? Converter alguém. Eu lembro de uma vez bem interessante, onde eu saí para evangelizar, estava em dupla, e eu comecei a explicar a lei de Deus, conforme eu tinha aprendido, né? E mostrar para a pessoa a necessidade de Cristo. E nisso, a outra pessoa que estava comigo, um irmão em Cristo, né? Ele achou horrível a minha abordagem e começou a trazer uma outra abordagem, né? Porque imagina como seria bom se seus filhos crescessem na igreja, longe das drogas e tudo mais. Sim. Então começou a vender Jesus para a pessoa, por assim dizer, né? Então esses conflitos começaram a surgir mais, e esse meu desejo de expor aquilo que eu tinha aprendido só crescia, né? Agora, eu sabia de uma coisa: o brasileiro não lê. Não. Né? Editora fiel. Mas enfim, a verdade é que o brasileiro lê muito pouco, né? E foi nisso que eu comecei a pensar em como alcançar e como desenvolver uma estratégia para alcançar a população brasileira com aquela mensagem. Já se tinha outros blogs na época, então não foi o primeiro blog cristão de forma alguma, nem evangélico. Mas o que eu notava nos blogs mais famosos era um tom ácido. Era um tom de crítica. O que é muito comum até hoje em dia. Né? Especialmente quando igrejas neopentecostais, é aquela crítica ácida, meio que desmoralizando quase toda a igreja, certo? Sem fazer as devidas nuances, e muitas vezes sem ensino, era só crítica, certo? É só o expor o de pior. Sim. E eu estava resoluto de eu não quero um blog que seja assim, eu quero que seja um blog que ensine, ele vai tratar a heresia, mas nós vamos evitar utilizar nomes, nós vamos expor falsas doutrinas, e uma coisa eu tinha certeza: eu era muito burro e eu não sabia teologia reformada suficiente para me colocar como mestre. Foi aí que surgiu a ideia de traduzir, de legendar. Né? A primeira postagem do VE não é a pregação chocante. A primeira postagem do VE não é do Tozer também. Eu acho que é do Wilkerson. Muito bom. Que é, inclusive, arminiano. Certo? Mas daqueles arminianos que o Paul Washer gosta, por assim dizer. É o arminiano arminiano mais reformado que tem. Não, foi um arminiano normal, que pregava, né? Pregava evangelho. Pregava evangelho, pregava arrependimento, né? Que era uma questão normal da pregação evangelical, né? Que, de forma geral, se perdeu. Não só no meio arminiano, mas também no meio calvinista também, no meio reformado, né? Eu acho que quando eu começo, então, voltamos ao evangelho, é um clamor, de forma geral, para a igreja brasileira. Não era um clamor direcionado só aos maldosos neopentecostais. É um clamor à igreja brasileira que tinha trocado o evangelho por outras coisas. Né? Tinha trocado muitas vezes por mensagens de autoajuda, trocado por teologia de prosperidade, trocado pela liderança, que é uma coisa famosa, trocado por, às vezes, mesmo em igrejas conservadoras, tem uma boa família, né? 5 passos para uma família feliz e coisa assim. Então, esse primeiro vídeo aí do Wilkerson, não lembro qual que é. Pega aí, Vini, qual que é o tema pra gente. Mas era nessa ideia mais de confronto, de arrependimento, né? Era uma mensagem evangelística, né? Essa era a sua ideia. Isso. Era... Só que assim, nunca foi evangelística no sentido de... O VE nunca foi uma evangelização de descrentes, né? Ele sempre foi mais um chamado aos crentes para o evangelho, para o retorno ao evangelho, né? Um chamado para a angústia. Isso. David Wilkerson. Tem 13 anos que esse vídeo foi postado. 190 mil visualizações. Graças a Deus. Que é um chamado para a angústia da oração, para um chamado da santificação, né? Isso eu acho que marcou bem o Voltemos ao Evangelho. E ele começa com
a pior URL possível que ele poderia começar. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia nada de blog, na verdade, eu tinha fazendo engenharia química. Mas pela graça de Deus, por estar acamado várias vezes, né, minha cirurgia, foram 6 cirurgias ao total, eu tinha bastante tempo afastado no SS, em casa, para descobrir o que era HTML, Aprender. CSS, Google ensina todas essas coisas, né? Sim. A como colocar uma legenda num vídeo, como legendar. Então, tive que aprender tudo, basicamente. E nisso começou o setvini.blogspot.com. Olha só Que isso. maravilha. Essa foi a primeira URL do Voltemas, do que é o Isso Voltemas foi. hoje. E assim, ao colocar as coisas lá, eu tava incomodado. Eu não quero meu nome aqui, Por que entendeu? 7? Ah, crente, né? Eu tinha saído da pentecostalismo, mas ele não tinha saído de mim. Número perfeito. É um número Cabalístico. perfeito, né? Pronto. Até hoje é um número memorizável que eu uso para várias coisas. Sim. Mas eu percebi, gente, não é isso, né? E eu comecei a tentar pensar num nome. E eu nem lembro, não lembro assim se eu tive né? Eu lembro que era o desejo, era o clamor, né? O nome do V é seu próprio grito, é seu próprio lema, é seu próprio instinto, é seu próprio desejo, né? Então voltemos ao Evangelho, e assim surge aquele blog verde, Lindo. com um brasão, Eu amava. um escudo, né? Os negócios que saíam assim. Os negócios saíam do Os escudo. florais, ótimos. E era bem engraçado, né? Eu fazendo tudo isso. Gente do céu, Deus é bom. Todas as imagens. Destruindo todas tudo as isso, heresias do Brasil. Isso. Não, a pretensão não era tanto Não assim, era né? essa. Mas a ideia era que era uma comunicação visual da época que era mais grunge até, né? Sim, A comunicação era mais assim. Uhum. Hoje está mais clean, está mais tal, mas naquela época era aquilo lá, e aquilo lá. Passava também essa ideia mais impactante, né? Uhum. Daí começa então, voltemos ao Evangelho, né? Muda-se o título também, daí muda-se o URL. E daí eu estava querendo traduzir, obviamente, a pregação chocante, mas, né? De um vídeo curto para a pregação chocante tem bastante trabalho para ser feito. É nessa época que, de alguma forma, eu contato o Rafael Belo, que foi um dos editores conosco aqui por um tempo, na Fiel, e ele contata para mim, eu acho que foi. E ele fala que ele já tinha acabado, ele e os amigos, de traduzir. Uau. E eu tava tipo 20%. Nossa. Eu falei, deixa aqui eu legendo, a gente posta no Voltemos ao Evangelho. Legendei, tal, revisei e tudo mais. E daí não dava para postar, né? Porque naquela época dos primórdios, só podia, acho que 15 minutos no máximo, né? E eu não queria quebrar o vídeo, porque é ruim quebrar aquela experiência da pregação, né? Foi daí que um dos canais que eu acessava muito no YouTube lá de fora, o Lane Channel, se eu não me engano, ele postava mais de 1 hora, porque ele tinha mais subscribers e tudo mais, e ele postou pra gente. E tá lá até hoje, né? Eu nunca postei no Voltemos ao Evangelho. Pergunto se eu posto, às vezes eu penso em postar, às vezes não. Mas tem essa questão histórica de uma colaboração interessante, né? Não nasce, então, só como algo meu, mas nasce numa colaboração com pessoas que estavam também lá já nos estavam Estados Unidos fazendo. sendo despertas para o Evangelho também, né? E aqui no Brasil também. Isso é interessante, né? O VL pode ter parecido, né? Ser uma primeira voz, assim, né? Despontando. Mas, gente, já tinha outras pessoas despertadas, tinha outros ministérios, né? Fiel, tô aqui, que já tem mais de 50 anos, trabalhando, né? Se não fosse por todos esses ministérios trazendo, né, o reavivamento do movimento puritano, da teologia reformada que houve aí nas últimas 5, 6, 7 décadas, então isso nunca teria acontecido no Voltemos ao Evangelho. Então é aí que surge a pregação chocante. Vocês viram a pregação chocante? Sim, E como certeza. foi para vocês? Foi chocante. Eu nunca tinha... até então, foram uns amigos que da minha igreja mesmo, que começaram a se despertar mais para teologia, né, para estudo. A minha igreja de origem sempre foi uma igreja, digamos assim, que tinha o ensino da Bíblia como um carro-chefe, embora não fosse uma igreja reformada. Mas nós era uma igreja de quem, na minha cidade, né, Taubaté, quem gostava de estudar a Bíblia tinha a nossa igreja como uma boa referência. Aí alguns jovens ali começaram a se interessar, e esse nome, Paul Washer, começou a surgir lá no nosso meio. E até que um amigo então me mostrou, e realmente eu fiquei chocado, assim, eu nunca tinha
ouvido algo semelhante, né? E eu costumo dizer que foi um marco assim, porque foi um momento em que toda a minha compreensão teológica começou a ser teocêntrica. Né? Eu acho que antes de falar de calvinismo, né, de teologia reformada, eu acho que acontece isso na vida de muita gente, quando começa a consumir esses conteúdos sem nem sequer ouvir os termos, as terminologias acadêmicas, né? De que realmente você passa a não ser mais o centro da sua própria teologia. O homem não é mais o centro. Né? E isso reflete na maneira como você enxerga as escrituras e expõe as escrituras. Né? Então só de nós vermos aquele homem totalmente despreocupado com a própria reputação enquanto ele fala, né? Um homem deixando bem claro assim, eu não quero me importar se eu vou ser chamado novamente para pregar neste evento, né? Eu acho que aquilo já a própria postura dele de ter Deus e a mensagem de Deus como aquilo que de fato importa. Então foi para mim, eu não me lembro ao certo se foi o meu primeiro contato com a teologia reformada, mas com toda certeza foi o mais marcante, que realmente assim, né, fez aquela mudança de mente. Né? E desde então eu tenho caminhado por essa perspectiva, né, teocêntrica de Deus como o centro. Tinham vários vídeos, né, sobre isso. Sim, muitos trazendo a questão teocêntrica. E você, Marcelo? Na verdade, eu fugia da pregação chocante, porque eu assistia aos menores. Nossa, né, que Jonas que você... Que era muito longa? Porque era muito longa e porque não estava no canal do V. É verdade. Então, eu assistia os outros, então eu meio que conheci o Paul Washer por conta dos trechos menores que tinha, aquele do Como Saber Se Sou Salvo. Sim. Aquele ali é bem marcante. Então, eu comecei a ouvir os menores, até que um dia eu falei, não, vou assistir esse aqui especificamente. Nossa, e aquilo ali foi realmente marcante para a mudança da forma de como se enxerga a Bíblia, né? Eu nasci num lar cristão, vim de igreja batista, o pastor que me batizou, o pastor Osmar, também muito cristão, muito bíblico na sua pregação, mas aquilo ali muda muito a minha forma de enxergar. E eu passei pro meu pai, e falei, assiste aí também, porque né, eu entendi o contexto da minha família pentecostal e tudo mais. Tanto que na época tinha uma pesquisa numa das... como é que chama? Do sidebar lá do blog, tinha lá uma pesquisa. Você é o quê? Aí tava lá, presbiteriano, batista, pentecostal, neopentecostal, metodista. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, o que a gente é para eu responder a pesquisa aqui? Ele falou, filho, a gente é neopentecostal. Falei, pronto, então é isso que eu sou. Pronto, neopentecostal. Então eu já não sabia de nada e tava lá consumindo conteúdo. E aí quando eu começo a ouvir a pregação chocante, aquilo não tem como, se você assistiu pela primeira vez, né? Se derreter em lágrimas e o Espírito Santo tocar os corações. Aqueles que o Espírito Santo está pronto para trabalhar. Mudou muito minha vida, aquela perspectiva. Depois daquilo eu comecei a consumir mais conteúdos da FIA em si. Tanto é que esse livro aqui, Vivendo para a Glória de Deus, foi o meu primeiro livro, né, livro pequeno, para ler sobre essa questão de como viver para a glória de Deus. Isso era o meu anseio, né? Sim. Aí disso eu fui direto para o Vimeo, porque na época no Vimeo tinha muito conteúdo bom traduzido também. Não era só no YouTube. Sim. E é interessante que... Esse é o Senhor Raiz falando. Começou a trovejar aqui, pessoal, se vocês não ouviram. E é interessante que esse movimento, né, a gente não dá para chamar de avivamento no sentido mais técnico, mas ele foi um despertar global. Né? Deus pega essa pregação despretensiosa, local, né, que quase foi eliminada por causa do conteúdo dela, e sobrou uma cópia que pegaram lá, tem a história da mensagem chocante, né? E aquela é postada nem era pela Hard Cry, né? Por outros youtubers, né? Outros blogueiros, que depois é traduzido em N línguas e várias pessoas despertadas, não necessariamente só para a doutrina reformada, né? Mas especialmente para essa questão teocêntrica, para essa questão de aprofundar o Evangelho, de valorizar a mensagem do Evangelho, Cristo Jesus, né? De não enxergar mais a fé como uma forma de benefício próprio à religiosidade, mas buscar a Deus verdadeiramente. É nesse contexto, né, dessa mensagem sendo exposta de outras, que Deus deu muita graça e várias pessoas foram impactadas, né,
e começaram a oferecer ajuda. Então, pela graça de Deus lá, eu já administrava por assim uma equipe, né? De voluntários. Nós tínhamos pessoas traduzindo, pessoas revisando, pessoas legendando. Inclusive um irmão precioso fazendo, né, aprendendo na hora. Ninguém era profissional. Aprendendo a fazer After Effects, Então, onde nós temos o Faça Guerra, É. do John Piper, cara. Lindo Foi um vídeo. marco o vídeo, assim. Lindo. E ele aprendendo, porque estava na época do Eu Sermon acho- Jams, né? Se eu não me engano, esse é o vídeo mais assistido do V. Do V é possível. Deixa eu ver Considerando aqui. a perseguição chocante, é possível mesmo. Faça Guerra, é muito bom. Na verdade, vieram vários depois dele nesse mesmo É, estilo. Vieram, né? vieram. o Faça Guerra do John Piper é o vídeo mais popular, com 663 mil visualizações, há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás. E ainda mais naquela ímpeto, né? Que eu acho que é umas coisas que as pessoas até às vezes pedem, né? Aquele ímpeto inicial do VE, aquele chamado à santificação. Né? O VE, ele foi maturando, né? Foi crescendo em idade, ele foi desse clamor mais para um ar mais de ensino. Né? Mas a gente pode conversar depois sobre isso. E nessa ajuda nós tivemos irmãos preciosos, né? João Vitor, o Alan, nós tivemos o próprio Iago Martins, que ajudou a editar o livro, né, O Verdadeiro Evangelho, que foi juntando pregações do Paul Washer sobre o Evangelho. Né? E esse livro tem, graças a Deus, abençoado muitas vidas. Eu acho que é um dos livros mais vendidos da Fiel, pelo menos numericamente. Né? Sim. E eu usei recentemente ele em nosso processo de membresia, né? E a pessoa leu, a pessoa não acostumada a ler, e veio quebrantado, assim, entendendo mais da graça do Evangelho de Cristo Jesus, né? Eu já li esse livro, ele é É uma excelente. benção. É uma benção para dar de presente esse livro. É uma ótima forma de evangelização, É um um folheto ótimo bom. processo. É um bom folheto, É um bom né? folheto. Ele é. E, obviamente, né, nesse contexto também de aprendizado de reformada, que vem Os 5 Pontos do John Piper, que é um dos livros, assim... Quando eu penso nas pessoas conhecerem mais a teologia reformada, eu prefiro que elas façam através do John Piper. Porque o John Piper, ele apresenta os 5 pontos, né, do calvinismo, não de uma forma que é combativa, por assim dizer, não daquela forma polêmica, daquela forma de debates de Twitter e de redes sociais. Ele apresenta de uma forma que é centrada em Deus e centrada na alegria em Deus. Né? Então, John Piper, para mim, foi tão central. Eu lembro de ir para a faculdade, né? Eu dirigia muitas vezes, então era 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. E nisso eu ouvi as exposições do Piper inteiras em Romanos e Hebreus. E, cara, isso foi extremamente formativo para mim, né? Então, John Piper, assim, para mim, foi a referência de pregação, né? Após o Washer, mais pela questão inicial, mas o Piper foi quem me formou teologicamente nesses ensinos, né? Esse do Joe Bick, eu acho que primeiro, assim, é o grande... Você pode falar mais sobre ele, né? Quando a gente pensa sobre teologia reformada e o impacto disso não só de doutrina, mas de vida, esse livro aqui do Bick, Vivendo para a Glória de Deus, é um livro, assim, que realmente ajuda as pessoas a pensarem essa questão. Vai entender a doutrina reformada, né? As doutrinas da graça na mente, no coração, na política, na família. É isso que ele trata. Cara, é muito bom. E o livro tá todo riscado, tá até amarelo as páginas. Eu pedi pro Bic assinar quando ele veio no ano passado. E aqui que eu acho interessante, né, que esse movimento também, ele continua na tradição da Banner of Truth, lá na Inglaterra, de resgate, né, dos puritanos, das ênfases dos puritanos na vida, no senhorio de Cristo sobre todas as esferas da vida, na experiência, né, nas palavras do Joe Bick, né, na religião e na pregação experiencial, né, de você realmente viver as realidades do Evangelho e não só numa religiosidade morta. Eu acho que esse movimento que o Voltemos ao Evangelho fez parte tem essa ênfase, né, afastado de um dogmatismo morto ou muitas vezes de uma ausência de dogma e, né, um oba-oba trazendo o Evangelho, né. Então, pela graça de Deus, veio começou a crescer, né. Nunca imaginei que eu veio a crescer. Ele veio mais de um clamor, eu não estava tanto preocupado com isso. Né? Obviamente a gente viu os números, viu os analytics da vida, não para glória própria, a gente nunca ficou divulgando isso, nunca ficou se gabando se é o maior ou o melhor blog reformado. O ponto não é esse. O ponto era ver quantas pessoas estavam sendo alcançadas. Né? Eu lembro aquela época também que os comentários eram abertos. Vários debates de comentários. Eu tentava, pelo menos a ideia, eu tentava ser, eu não sei se sempre eu conseguia,
responder de forma caridosa, né? Trazer para perto. E trazer para perto. Possivelmente eu falhei. Se você é uma dessas pessoas, me perdoe. Eu não acho que Você tem noção que muito pastor tem raiva de você porque você estimulou os jovens a ficarem os questionando, né? É possível. Pode acontecer. Mas é interessante que, pela graça de Deus, aonde quer que eu vá, vem pessoas agradecer pelo Voltemos ao Evangelho. Sim. Eu estava agora num retiro de uma igreja amada e uma moça veio falar comigo que a mãe dela consumia avidamente o Voltemos ao Evangelho. Olha só. Várias pessoas falavam que usavam o Evangelho como Google para assuntos teológicos, né? Quero saber uma coisa, eu vou lá procurar no Veio, o que tem. Então, A minha mãe usava muito também. que legal. Então, graça divina, né? É graça. E daí o V foi crescendo, foi chamando a atenção, né, do diretor da Fiel na época, o Rick, né? Era essa a minha próxima pergunta para você. Como que começou a cruzar os caminhos, né? Porque o V tá crescendo de um ponto, a gente ouviu a história da Fiel no último episódio com o Thiago aqui, ele comentando sobre o Rick vindo aí dos Estados Unidos. O Thiago tinha começado a entrar na Fiel, o Rick vem aí depois de 2 anos para poder inovar em algumas coisas e aí começa a surgir algumas parcerias e você vem junto nessa leva de parceria. Como é que surgiu o convite, essa aproximação com o Ministério Fiel e como isso te acrescentou também ministerialmente no seu crescimento? Hoje você é pastor, né? No seu crescimento na questão dos estudos. Sim. Então, a Fiel, ela sempre foi assim, né, de ponta na questão de redes sociais, de internet, né? Nosso irmão Daniel Garner avançou aqui. Grande Dani. Grande Daniel, valeu Dani. Valeu, Dani. Sobre essa questão, e a Fiel já estava lidando com questões de internet muito antes, né, dessa questão se popularizar, né? Mas eu não conhecia a Fiel, para ser sincero, né? Como que eu comecei a conhecer a Fiel, né? Eu né, confissões aqui, a parte, né? Eu achava que eu era os únicos profetas que havia sobrado, né? Remanescente fiel, né? Elias. E daí, obviamente, Deus pega todos que têm sentimento e pá, né? Tem muita gente aí, você não é o originador inicial da coisa, você está numa série de ondas que vem e o Voltemos ao Evangelho encaixa nisso, né? O Voltemos ao Evangelho, para a graça de Deus, ele desponta no meio online, né? Ele traz um blog que era visivelmente agradável, porque muitos dos blogs naquela época eram muito feios, e com bom conteúdo, né? E nisso eu fui descobrindo a Fiel, especialmente quando eu descubro que John Piper está vindo para a Fiel, né? Olha só. E em 2011, então, foi meu primeiro contato com o Ministério Fiel, quando eu fui na Conferência Fiel para Pastores. Eu não lembro se foi 2011 ou 2012. 2012 eu voltei, era o Washer que tinha vindo. Eu lembro de ter pego um bannerzinho assim do Voltemos ao Evangelho para exibir, cara, coisa muito... Para mostrar para o quê? Não, para acho que fazer um mini stand improvisário. Ah, que legal. Épocas de juventude, né? Mas deu certo. Isso foi bom. E nisso eu comecei a me aproximar, eu lembro de rapidamente desfrutar da irmandade, da amizade dos funcionários da Fiel, né? Eu lembro de eles proverem uma mesa para eu poder fazer a cobertura. Lembro de desenvolver amizade com eles, que ficavam lá atrás, né, durante a conferência. Então foi assim muito bom o relacionamento. Rick então começou a me chamar para ajudar na Fiel. Eu, por um tempo, como um terceiro, comecei a fazer o blog Fiel, na época que a Fiel tinha um blog Fiel. E nisso, né, fui se aproximando. Naquela época eu ainda, 2013, pouco antes de 2012, então metade de 2012 eu acabo o meu seminário. Rick já me chama assim, para não deixar... Seminário não, desculpa, engenharia química. Rick me chama para não deixar eu ir trabalhar no ramo, para não acabar... né, me desviando assim do caminho. Eu queria o caminho ministerial, né? Então isso vem com algumas lutas, né, familiares e até pessoais, né? Sim. Sabendo que eu estava deixando um ramo profissional que me traria bons recursos e formas de cuidar da minha família, né? Mas ainda estava lá, eu acho que estava operado, então, né, mais uma das minhas cirurgias. E estava noivo naquela época da Aline. E nisso o Rick me faz um convite de fazer um estágio na igreja do pastor Mark Dever em 2013. E foi aqui que, né, esse livro aqui, 9 Marcas
de uma igreja saudável se torna assim tão central para a minha vida e para o meu ministério, né? Foi interessante porque agora imagina o meu contexto. Eu venho de um contexto onde a igreja em que eu estava era uma igreja que ela havia ocultado, por assim dizer, o evangelho de mim, entendeu? Lógico que eles davam o que eles tinham, né? Então não havia nenhuma malícia, com certeza, da parte, né, do pastor e da igreja, assim, pelo menos uma igreja local. Sim. Mas não foi lá que eu conheci o evangelho. Isso, para mim, então, a igreja, às vezes era mais uma barreira do que aquela que trazia a mensagem, entendeu? Só que daí, conforme eu fui fazer o estágio, pela graça de Deus, foi um dos marcos da minha vida. Eu acho que tem 2 grandes marcos na minha vida. Pregação chocante, meu estágio na Capitol Hill. Lá, 5 meses estudando eclesiologia, lendo 9 marcas, lendo livros antigos, tratados eclesiológicos batistas, pensando sobre várias questões, né? E que eu percebi uma coisa que é tão simples na vida da igreja, e foi assim na Reforma Protestante. Quando você tem o resgate da palavra de Deus e tem a volta às fontes, né, do movimento humanista durante a Reforma, Sim. quando você resgata a palavra, o próximo passo, obviamente, é resgatar o ensino da palavra, que é o Evangelho. E assim que você resgata o Evangelho, o que você tem são correções eclesiológicas. Você tem até em Lutero, que mesmo mantendo muito das tradições católicas, começa a ter uma posição diferente sobre o sacramento, sobre a ceia. Daí você tem Calvino que vem e Martin Bucer ainda mais, com propostas eclesiológicas, se formando ainda mais a igreja. E nesse contexto você tem os puritanos, né, geração depois, com um desejo ainda mais de ter uma igreja pura, uma igreja que se adeque à ordem, à palavra de Cristo no Novo Testamento. E daí você tem os batistas, que justamente o que eles trazem para a mesa é a eclesiologia, porque, né, você pega a Confissão Batista de Londres, de 1689, basicamente todo o restante é idêntico. Tem algumas distinções na teologia da aliança, mas fundamentalmente o que os batistas trazem é a eclesiologia para a mesa, certo? E nisso eu percebi como você não pode simplesmente separar a igreja e o evangelho. Que o evangelho, ele vai gestar a igreja, certo? O evangelho dá vida não só a crentes dispersos, mas dá a vida a um povo, certo? Que Cristo se chama Jesus porque ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Cristo amou a igreja, né, e deu sua vida por ela. Ou, né, a igreja de Deus pela qual ele comprou com seu próprio sangue. Sim. E esse povo, então, é chamado para proclamar e proteger o evangelho. Então, ao mesmo tempo que o evangelho gera a igreja é chamada para proteger e proclamar o evangelho. Então, você tem um ciclo aqui entre o evangelho e a igreja que você não pode quebrar. Foi aqui, então, que minhas 2 paixões na vida do evangelho, apontando para Cristo, teologia bíblica, e da eclesiologia se juntaram. E isso começou a refletir também no Voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho toma, então, né, com conteúdo mais para pastores até, né, trazendo várias questões ministeriais, várias questões de igreja, né, trazendo mais uma amplitude de discipulado sobre assuntos diversos e não só sobre focar, né, assim, naquela mensagem única inicial, e que tem suas vantagens e desvantagens aí, mas que foi aquilo que atraiu muitas pessoas de buscar, Voltemos ao Evangelho, recursos para a vida cristã e para a igreja, né. Então, assim, foi um momento muito bom nesse tempo lá, de estágio na Capitol Hill. Como foi esse estágio? No sentido de durou quanto programação? tempo? Como que era a programação? Cara, são 5 meses, né? E basicamente o que você faz é ler e escrever. É isso. Então, são 5 meses de leitura todo dia. Você escreve um trabalho por dia, um trabalho de reflexão pessoal, ministerial, não é tanto um resumo ou acadêmico. E você observa bastante a vida da igreja, você participa da vida da igreja, você é encorajado a interagir com os membros, mas não era um estágio assim prático, né? Eu não estava aconselhando, não estava pregando, não estava exercendo, até porque o visto também não deixa, né? O visto de turista você pode só turistar. Você não pode exercer atividade religiosa formalmente. E, semanalmente, nós tínhamos uma conversa, todos os estagiários, por assim dizer, com o Dever, e vocês convidados, e toda a equipe pastoral, sobre aquilo que a gente estava aprendendo e tendo trocas e interações, né?
Então foi um tempo assim de muito aprendizado, de muita leitura. Tenho muita saudade desse tempo onde eu podia ler. Apenas Mas a vida, a realidade se impõe, né? Sim. E eu volto então de lá, eu caso, da graça de Deus, meu fêmur colou, né? Eu tinha um trabalho na Fiel, casei. Então foi essas questões. Então, depois de casar, eu venho para cá, mudo para São José dos Campos, né? E venho trabalhar na Fiel. Chego na Fiel para trabalhar mais com o blog. Por necessidades diversas, começo a também trabalhar com o marketing da Fiel. Né? Começo a liderar, então, tanto online como marketing que trabalhavam junto naquela época, conforme a coisa foi crescendo, pela graça de Deus. O marketing começou a ter mais independência, porque também precisava fazer outras questões. O online, então, começa também a ter um ministério, uma cara própria. Depois do online, viro editor de livros e hoje estou supervisionando toda essa produção, seja dos livros, seja dos cursos, seja do conteúdo online, que hoje tanto a Fiel produz, tanto através do seu próprio canal, como através do Voltemos ao Evangelho. Então, como chegamos até aqui é um pouquinho disso. Legal. Deus tem sido muito bom. Muito bom. Vini, em 2008, eu lembro de ler essa frase sua e eu acho que ela impactou muita gente, eu acho que porque ela foi muito sincera. Né? Os reformados precisam de renovo e os renovados precisam de reforma e eu de ambos. Isso reflete ainda você hoje? Isso é algo... Como é que você chegou nisso? Eu acho que, assim, eu te admiro muito porque você tem muita palavra de equilíbrio. Isso é assim, do meu coração mesmo. E eu acho que essa palavra aqui, naquela época, ela já era uma palavra de equilíbrio e ela continua sendo uma palavra de equilíbrio muito boa. Isso reflete quem você é hoje e como que isso se deu para você. Isso... Eu estava pensando recentemente nessa frase, né, com o avivamento... E você escreveu uma outra esses dias aí que eu achei Escrevi, muito bom. Exatamente, com o avivamento de Aylesbury, né, todo o debate novamente voltou sobre se é um avivamento de verdade, e muitas vezes né, o reformado com o seu cinismo... Gosta de... E os renovados com sua falta de discernimento, muitas vezes, né? Isso é uma generalização bem cruenta, né? Obviamente você tem exceções dos dois lados. Talvez a maioria seja exceção, né? Mas as vozes mais, assim, muitas vezes se tornam as mais críticas, né? Ou as mais ingênuas. E nisso eu percebi, né? Por exemplo, como havia muitos reformados, né? Que muitas vezes estavam mortos, espiritualmente falando, né? Que, né, tristemente, os legatários da reforma, os legatários dos grandes avivamentos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, experiencialmente não viviam aquilo que eles pregavam. Né? Uma pregação sobre a soberania de Deus que não nos traz conforto nesta vida. Né? Uma pregação sobre o poder da graça soberana que não nos quebra o coração. Ou seja, precisavam de renovo. E por outro lado, eu que vim do movimento neopentecostal, vendo toda a renovação, por assim, né, os dons e tudo mais, fazer pessoas cair, As curas. e nada de reforma da palavra de Deus, nada da palavra de Deus sendo fundamento e guiando, né? E nisso eu me vi no meio dessas duas questões, entendeu? Porque eu era um renovado precisando de reforma, e conforme eu for me reformando, eu preciso me renovar, porque o perigo, porque o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então, essa frase, e agora vendo esse avivamento, que Deus sabe o que é, eu continuo me sentindo da mesma forma. Né? Eu quero ser um reformado experiencial na linhagem de Joel Bick, por assim dizer. Né? Dos grandes puritanos, de Richard Sibbes, né? De que pensa na graça de Deus de uma forma que não é só... que ela é palpável, que ela é sentida, que a gente fala do Evangelho não de uma forma apática, certo? Mas de uma forma que toca o nosso coração. Não no emocionalismo barato, mas envolvendo nossas emoções que Deus nos deu, certo? E buscando avivamento, né? Eu vejo, se Deus quiser, na vida daqueles jovens da geração Z, muitos despertos, confessando o pecado, e quer chamamos de avivamento, despertamento, ou de mover de Deus, o que seja. Quero ver isso acontecendo na minha geração e na próxima geração, e eu quero ver isso acontecendo no Brasil, gente. Eu quero ver pessoas sendo renovadas no poder do Espírito, né? E aqui eu devo a Carson o entendimento de que nós devemos falar sobre enchimentos do Espírito, né? O Pentecoste tem sua singularidade histórica na redenção, mas que Atos 4 fala deles novamente sendo enchidos pelo Espírito, depois de Atos 2.
E é isso que eu quero para os reformados. E por outro lado, aqueles que enfatizam tanto a questão do Espírito, lembrado que Calvino disse que o Espírito age com a palavra, que você não pode divorciar o Espírito da palavra, que você precisa ter fome pela palavra de Deus. Agora, pode parecer essas coisas, né, tão geniais, cara, mas volta 100 anos do evangelicalismo, isso era aquilo que era normal, certo? Esse é nosso legado, essa é a nossa história, então acho que é isso que a gente deve buscar. Como que é a frase? Teologia em chamas? Quem vai dizer? Lloyd Jones, que a pregação é teologia em chamas, né? Sim. E A lógica em chamas. A lógica em chamas, é lógica né? em chamas. Eu acho que esse é o background, né, da questão. Sim, né? E tem todo o movimento, na verdade, essa questão, né, experiencial começa com a Band of Truth, Lloyd Jones, o resgate dos puritanos e mostrando que os puritanos não eram só chatos de galocha, mas pessoas que viviam experiencialmente a realidade daquela teologia profunda que eles tinham, né? Eu acho que isso ainda precisa para a igreja de hoje, né? A questão hoje que me preocupa muito é que nós precisamos voltar ao evangelho de novo, e não só os neopentecostais, mas também os conservadores, porque hoje nós estamos trocando o evangelho por outras ênfases de novo. Só que agora as ênfases são outras, né? No atual cenário, a ênfase é a política. Sim. E sim, a política tem seu lugar debaixo do senhorio de Cristo na vida de um discípulo de Cristo vivendo na cidade dos homens. Sim. Mas não, ela não pode dominar o nosso discurso, ela não pode ser o cerne do nosso coração, ela não pode movimentar a gente com mais ímpeto do que a própria mensagem do Evangelho. E o que eu sinto no Twitter, o que eu sinto nas redes sociais, é que muitas vezes nós fazemos isso. Então, voltamos ao Evangelho também continua sendo um clamor hoje, para que sim, nós pensemos sobre cultura, sim, nós pensemos sobre, né, cosmovisão, sim, nós pensemos sobre política, educação, as questões sexuais, antropologia bíblica, tudo isso tem seu lugar. Mas quando isso assume o centro, por mais bom que seja, a igreja vai se desviar do foco e da paixão. Sim. Porque é interessante, né? Novamente voltando ao que está acontecendo lá em Asbury, você tem música simples, confissão de pecados, arrependimento e perdão. Testemunhos. Né? A gente às vezes labora muito na nossa força, e Deus pode que as coisas mais simples trazer despertamento de uma geração que não estava sendo alcançada por nós. Né? Então, continua sendo a minha ênfase. Eu não quero ser cínico, eu não quero ser ingênuo, eu quero ser tanto renovado quanto reformado. Amém. Muito bom. Vini, palavra de estímulo para esse jovem, né, para essa jovem que está nos ouvindo, nos assistindo também, que talvez não vá ter um blog, porque eu acho que hoje em dia não é esse o canal dessa geração, mas que esteja talvez no TikTok da vida, que esteja, né, usando algum outro tipo de ferramenta. Qual que é a sua palavra de ânimo para esse jovem que, né, ou de cuidado também, porque acho que depois que a gente amadurece, eu acho que muitas palavras de cuidado são também importantes. Então, falando a você, jovem, né, eu como não mais jovem, um adulto, por assim dizer, né, o que eu vi na minha vida que eu quero que seja uma preocupação na sua? Não que eu quero impor algo a você, mas que eu acho que você deve pensar. Não basta o que você fala. A forma como você fala é importante. Porque você representa a Cristo não só no conteúdo, mas na forma. Nós comunicamos a Cristo quando falamos a verdade em amor. Paulo vai nos instruir em Efésios 4. Se nós somos do grupo da verdade, né? A verdade... A qualquer custo. A qualquer custo a paz ser possível. E tudo bem, existe um elemento de verdade, é isso. Mas parece que o a todo custo é a qualquer momento, eu vou ofender você. Né? As pessoas sendo propositalmente ofensivas. E existe no falar da sabedoria um momento de chamar de hipócritas. Certo? Existe um momento de chamar de sepulcros caiados. Eu só acho que a maioria das pessoas não tem a sabedoria para isso. Sim. Então, se você é aquela pessoa que tende a ser mais ofensivo, eu quero que você pense se isso é porque realmente a verdade está levando você a falar isso, ou se isso é o seu próprio temperamento levando você a agir assim, você deveria pensar a falar com mais amor com as pessoas. Por outro lado, aqueles que são do amor e querem a união a qualquer custo, né, que eles tentam externar na
forma, mas muitas vezes perdem no conteúdo. Porque assim, nós somos chamados a tentar esse equilíbrio quase impossível ao ser humano, que a gente faz na força do Espírito, Só o Espírito. de equilibrar a verdade e o amor e a verdade. E quando você faz isso, seja no seu TikTok, no Instagram, você vai falar de uma forma diferente, certo? Você não vai viver numa guerra cultural. Você vai olhar para os pecadores, para os ignorantes, não com olhares de condenação, mas olhares de misericórdia. Eu sinto que muitas vezes nós somos como os discípulos que, diante de uma cidade que rejeitou Jesus, falam, podemos pedir fogo dos céus. E Jesus fala, vocês não sabem de que espírito vós sois, né? Vocês não sabem que Cristo veio e nós estamos ainda no efeito da primeira vinda, no tempo, por assim dizer, da misericórdia, onde a misericórdia é estendida, onde a ira está sendo segurada, pelo menos em sua plenitude, como Paulo costuma falar, e o convite está sendo estendido. E se não há esse clamor de misericórdia, nós vamos ser fariseus, certo? Então eu acho que eu diria isso para os jovens, mas, e o outro aviso, leia antes de falar. Leia o post antes de falar, né? Leia o post antes de comentar nas redes sociais. É o clamor do Voltemos Evangelho. Faça a vida do nosso editor online mais fácil, né? Mas não é esse o problema. Leia antes de você querer ensinar. Eu sei que existe muitas vezes esse ímpeto de ensinar, mas se você não tem instrução, você deve temer, porque Tiago nos alerta que há um devido peso, uma devida responsabilidade, uma devida cobrança àqueles que se põem em posição de mestre. E se você está se colocando na posição de mestre, é o que você faz na rede social. Sim. Você ensina, você deve temer. Porque se você conduzir uma das pequenas ovelhinhas de Cristo a um erro, isso lhe será cobrado. Então estude, né, se aprofunde. Você não precisa falar sobre tudo. Há um momento de silêncio, há um momento de aprendizado. Paulo, que era Paulo, ficou anos aprendendo Jesus antes de falar. Então eu acho que aprender e aprender a falar é um passo inicial para todos aqueles que querem ensinar a igreja de Cristo Jesus. Vini, eu acho que algo importante também, principalmente porque nós falamos um pouco sobre eclesiologia, muitos jovens eles enxergam a internet como uma via mais fácil de fazer ministério sem se preocupar com a vida da igreja. Né? Então eles querem ter uma vida ministerial online sem ter vida de igreja. É verdade. E isso me parece que, além de ser sem sentido, né? Porque na internet você não tem responsabilidade, né, direta sobre os corações com que você está falando, e o que você teria a falar sobre isso? Sobre em que momento seria apropriado ir para a internet? Faço as duas coisas ao mesmo tempo? Priorizo mais a igreja? Você poderia falar sobre isso, sobre esse ímpeto online, mas essa falta de engajamento do jovem com a igreja? Primeiro, se sua própria igreja local não vê você como alguém que lidera e ensina, eu acho que você não deve pensar que você deve falar a igreja visível. Se sua igreja local não reconhece isso, por que você supõe que a igreja visível, né, a igreja brasileira, deva te ouvir? Isso significa que, né, pela graça de Deus, mas eu vi isso na minha vida, sempre tive envolvido com o ensino nas igrejas que eu tive. Mesmo lá na igreja neopentecostal, eu era um líder, eu ensinava, eu tinha meu pequeno grupo. Indo para uma outra igreja batista, ainda na minha cidade anterior, eu ensinava EBD, tinha o primeiro grupo. Aprendendo como é que deve, aprendi a importância sobre discipulado, sobre a importância de não precisar de estruturas, a importância de chamar alguém para tomar um café e ver como ele está, e ajudar outros a seguir Jesus. Isso quer discipulado, né? Ajudar outros a seguir Jesus. Mas se você não ajuda ninguém a seguir Jesus local, tentar ajudar as pessoas que você não vê a seguir a Jesus é, tipo, ir pelo caminho mais fácil. Apesar de achar que é mais nobre, é o caminho mais fácil. Porque, como você falou, a internet ela não gera responsabilidade. Eu posso falar qualquer coisa que muitas vezes não vai ter medida correta, sabedoria correta, não vai considerar o seu contexto, e eu posso levar você a pecar. Né? Por exemplo, quando a gente publica alguma coisa sobre suicídio, me dá tanto temor, porque é um assunto que pode pegar alguém fragilizado e levá-lo muitas vezes a cair nesse pecado terrível e se vitimar, certo? Então, as palavras, elas têm uma responsabilidade.
Então eu encorajo a você, né? Se você nunca pegou um irmão da igreja, chamou para tomar um café, chamou na sua casa, falou sobre Jesus, perguntou como ele está, exerceu algum nível de discipulado, eu realmente acho que você devia se restringir de colocar a sua opinião, o seu ensino na internet. Mas eu preciso ensinar. Não, você não precisa. A igreja vai continuar sem você, meu querido irmão. Vai continuar sem voltemos evangelho. Continua sem a fiel. O reino de Deus vai crescer. A igreja de Cristo vai romper os portões do inferno. Deus não precisa de nós. Ele pode levantar um jumento para falar por ele. Mas nós não podemos ser jumentos ao falar da palavra de Deus. Certo? Nós precisamos estar na comunidade da igreja local. Certo? E eu entendo. Há muitas pessoas que não estão em igrejas boas até hoje, né? A gente fez um mapa de igreja por um tempo e quantas pessoas acharam boas igrejas. E aquilo surge de uma angústia das pessoas comentarem e virem até nós, do Voltemos ao Evangelho, e perguntarem aonde eu vou na igreja aqui na minha cidade, no meio, né, no interior de um estado, e você fica, eu não sei. Mas mesmo assim, mesmo que você não esteja numa igreja reformada, mesmo que seu pregador não seja o Augusto Nicodemos, você ainda pode amar pessoas. Se você acha que não, você precisa rever os seus conceitos. Se você acha que você não tem como servir na sua igreja local, é porque você ainda está pensando em serviço como ofício, como autoridade, como posição, e não como lavar pés. Porque garanto que em qualquer igreja você tem um irmão que você pode perguntar como ele está e ajudá-lo a seguir Jesus. E isso é o básico para você querer ajudar a igreja como um todo. Muito bom, Vini. Vini, muito obrigado. É uma alegria, viu? Foi muito precioso ouvi-lo, muito bom. Sempre nos dá bons insights, nos faz lembrar de momentos importantes da nossa caminhada cristã, pelo menos na minha, acredito que na do Vini também. Sim, com certeza. Estou com os Vinis da Fiel aqui. Não confundam, há 2 Vinis. Um na céu, outro na terra. Muito obrigado, Vinícius, por estar aqui conosco. Que Deus abençoe o seu ministério, Deus continue abençoando você, sua esposa, sua neném, que já está crescida já, chegando o aniversário próximo aí, pra gente comemorar junto. Muito obrigado, Vini, por estar aqui mais uma vez comigo. E você, por nos assistir, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu ministério, abençoe também sua caminhada cristã. Vá no Voltemos Evangelho, consuma conteúdo lá, com certeza tem muito bom conteúdo que o Vinícius aprovou, que o Vinícius trouxe. Né? Vá lá no canal do YouTube também do Voltemos Evangelho, assista aos vídeos mais antigos, com certeza tem muita coisa lá que vai abençoar seu coração, não é verdade? Inscreva-se, dê um like. Por favor. Eu não queria dizer, mas por favor, inscreva-se, realmente, dê um like lá, compartilhe se faz sentido para você, para aquele seu amigo que está aí cabisbaixo, que começou um ministério sozinho e que precisa ser renovado, com certeza essa pessoa vai ser muito abençoada e edificada com a palavra hoje aqui falada. Muito obrigado, rapazes. E por favor, gente, leiam antes de comentar. Pronto. Esse é o nosso clamor. Antes de comentar. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, Deus abençoe você. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de fala portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre no nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministériofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.